A Segunda Guerra Mundial não começou com uma grande batalha épica, nem com um confronto equilibrado entre potências preparadas. Ela começou na madrugada silenciosa de um país que estava prestes a ser esmagado por forças muito maiores do que ele. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, não foi apenas o início oficial da guerra mais destrutiva da história. Foi o anúncio de um novo tipo de conflito, onde velocidade, terror e aniquilação substituíram qualquer noção de guerra tradicional. Durante anos, a Europa havia assistido a Alemanha nazista expandir seu território sem grandes consequências. A Renânia foi remilitarizada. A Áustria foi anexada. A Tchecoslováquia foi desmontada peça por peça. Sempre havia negociações, promessas e acordos que tentavam adiar o inevitável. A Polônia, no entanto, não teria esse luxo. Quando chegou sua vez, não houve concessões suficientes, nem tempo para diplomacia real. A Polônia ocupava uma posição estratégica fundamental no mapa europeu. Entre a Alemanha e a União Soviética, o país era ao mesmo tempo um obstáculo militar e um alvo político. Para Hitler, sua existência independente representava um erro histórico a ser corrigido. Para Stalin, era uma zona tampão conveniente. Para as potências ocidentais, era o teste final. Se a Polônia caísse sem resposta, qualquer credibilidade restante desapareceria. Na manhã de 1º de setembro de 1939, sem uma declaração formal de guerra, forças alemãs cruzaram as fronteiras polonesas por terra, ar e mar. A ofensiva foi rápida, coordenada e brutal. Bombardeios atingiram cidades, ferrovias e centros de comunicação desde as primeiras horas. Tropas mecanizadas avançaram com uma velocidade nunca vista. O mundo assistia ao nascimento daquilo que ficaria conhecido como Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Mas a invasão da Polônia não foi apenas um ataque militar. Foi um projeto de destruição nacional. A estratégia alemã não se limitava a derrotar o exército polonês. Ela visava desmontar o Estado, eliminar sua elite intelectual, desorganizar a sociedade e preparar o terreno para ocupação permanente. A guerra contra a Polônia já nascia como uma guerra ideológica, racial e total. Enquanto isso, a Polônia enfrentava um dilema impossível. Seu exército era numeroso, mas mal equipado. Suas defesas estavam espalhadas por uma fronteira extensa demais para ser protegida. Sua doutrina militar ainda refletia a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Alemanha já lutava uma guerra do futuro. A resistência existiu, foi real e corajosa, mas desde o primeiro dia, as probabilidades eram esmagadoras. E então, quando a Polônia ainda lutava pela sobrevivência, veio o golpe final. No dia 17 de setembro de 1939, a União Soviética invadiu o país pelo leste. O Estado polonês passou a ser atacado por dois impérios ao mesmo tempo, conforme acordos secretos que o mundo só descobriria depois. A derrota tornou-se inevitável. A invasão da Polônia não foi apenas o começo da guerra. Foi o momento em que a Europa percebeu, tarde demais, que concessões não impedem conflitos quando um regime está disposto a usar a força total para remodelar o continente. Foi também o primeiro aviso de que aquela guerra não seria limitada, rápida ou civilizada. Aqui começou o conflito que mudaria o século XX. E foi aqui que o mundo falhou em impedir o pior. Neste vídeo, vamos entender como a Polônia foi invadida, por que caiu tão rapidamente, quais erros foram cometidos, quais resistências foram esquecidas e como esse ataque redefiniu completamente a forma de se fazer guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial começou ali. E nada, depois disso, seria o mesmo. Para compreender a invasão da Polônia em 1939, é essencial entender que ela não foi um evento isolado, nem um ato impulsivo. Ela foi o resultado de anos de preparação política, diplomática e ideológica, em que a Alemanha testou repetidamente os limites da Europa e descobriu que eles eram frágeis. Após a ascensão de Hitler ao poder em 1933, o regime nazista deixou claro que pretendia revisar completamente a ordem estabelecida após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes era apresentado não apenas como injusto, mas como uma humilhação nacional que precisava ser apagada. A Polônia, criada como Estado independente após 1918, passou a ser vista como parte desse erro histórico. O principal ponto de tensão era o chamado Corredor Polonês, uma faixa de território que dava à Polônia acesso ao Mar Báltico e separava a Alemanha da Prússia Oriental. Para Varsóvia,
Esse corredor era vital para sua sobrevivência econômica. Para Berlim, era uma afronta territorial. A cidade de Danzig, majoritariamente alemã, tornou-se o símbolo dessa disputa. Durante anos, Hitler tentou resolver a questão por meio de pressão diplomática. Exigia o retorno de Danzig e a construção de uma estrada e ferrovia ligando a Alemanha à Prússia Oriental. Em troca, prometia respeitar as fronteiras polonesas. A Polônia recusou. Aceitar significaria abrir mão de sua soberania e se tornar dependente do Reich. Enquanto isso, a Alemanha fortalecia silenciosamente suas forças armadas. A Wehrmacht passou por uma modernização acelerada, com investimentos maciços em blindados, aviação e comunicações. A economia alemã foi reorganizada para sustentar a guerra. Tudo isso acontecia enquanto as potências ocidentais ainda apostavam na política de apaziguamento. A França e o Reino Unido haviam permitido a anexação da Áustria e a desintegração da Tchecoslováquia, acreditando que essas concessões trariam estabilidade. Em 1939, perceberam que haviam ido longe demais. Quando Hitler voltou sua atenção para a Polônia, Londres e Paris finalmente ofereceram garantias militares aos poloneses. Era um compromisso tardio, mas significativo. Essas garantias, porém, criaram uma falsa sensação de segurança. A Polônia acreditava que, em caso de invasão, uma ofensiva ocidental obrigaria a Alemanha a lutar em duas frentes, aliviando a pressão no leste. Na prática, essa ajuda nunca viria a tempo. A estratégia francesa era defensiva. O Reino Unido ainda se rearmava. A Polônia estava, essencialmente, sozinha. O movimento mais decisivo ocorreu em agosto de 1939, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop. Publicamente, era um tratado de não agressão. Secretamente, continha protocolos que dividiam o leste europeu em esferas de influência. A Polônia seria repartida entre dois regimes totalitários. Esse acordo eliminou o maior temor estratégico de Hitler, uma guerra em duas frentes desde o início. Com a neutralidade soviética garantida, a invasão da Polônia tornou-se apenas uma questão de timing. Para Stalin, o pacto oferecia tempo para rearmamento e a chance de expandir fronteiras sem confronto imediato. Enquanto diplomatas ainda discutiam possibilidades de paz, os planos militares já estavam finalizados. A Alemanha havia decidido atacar, independentemente de concessões finais. A Polônia não seria negociada. Seria destruída. Assim, quando setembro de 1939 se aproximou, o destino do país estava praticamente selado. Não por falta de coragem ou vontade de resistir, mas porque o jogo geopolítico europeu havia sido decidido muito antes, em salas de negociação onde a Polônia nunca teve real poder de escolha. No próximo bloco, veremos como essa decisão se materializou no campo de batalha. A Blitzkrieg, o colapso das defesas polonesas e a violência que marcou os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, a guerra deixou de ser uma ameaça abstrata e se tornou realidade. Sem declaração formal, forças alemãs atravessaram as fronteiras da Polônia em múltiplos pontos, iniciando uma ofensiva planejada para ser rápida, esmagadora e definitiva. O ataque não tinha como objetivo apenas derrotar o exército polonês, mas desorganizar completamente o país antes que qualquer ajuda externa pudesse chegar. O primeiro golpe veio do ar. A Luftwaffe atacou aeroportos, linhas ferroviárias, estações de comunicação e centros urbanos logo nas primeiras horas. Aviões poloneses foram destruídos ainda no solo. Pontes e estradas foram bombardeadas para impedir movimentações defensivas. O céu polonês passou a ser dominado quase imediatamente pela aviação alemã, retirando do país qualquer chance de coordenação eficaz. Em terra, divisões blindadas avançavam em alta velocidade. Tanques, infantaria motorizada e artilharia trabalhavam de forma integrada, explorando brechas e contornando posições fortificadas em vez de atacá-las frontalmente. Essa combinação de velocidade, comunicação por rádio e coordenação aérea era algo novo, para o qual a maioria dos exércitos europeus ainda não estava preparada. A Polônia, em particular, pagaria um preço altíssimo por isso. O exército polonês era numeroso e determinado, mas mal equipado para enfrentar esse tipo de guerra. Muitos de seus soldados ainda dependiam de transporte a cavalo. A artilharia era insuficiente.
A defesa aérea era limitada. E a estratégia previa resistir nas fronteiras, uma decisão que espalhou as forças e facilitou o cerco alemão. À medida que as linhas eram rompidas, unidades inteiras ficavam isoladas e sem ordens claras. Cidades polonesas foram atacadas sem distinção entre alvos civis e militares. Varsóvia, a capital, sofreu bombardeios intensos desde os primeiros dias. Hospitais, bairros residenciais e colunas de refugiados foram atingidos. A invasão da Polônia marcou o início de uma guerra onde o terror aéreo e a destruição de centros urbanos se tornariam práticas recorrentes. Apesar disso, a resistência polonesa foi real e, em muitos casos, heroica. Batalhas como a do Rio Bzura mostraram que o exército polonês ainda era capaz de infligir perdas significativas aos alemães. Mas essas vitórias locais não podiam compensar a superioridade material e logística do invasor. Cada avanço alemão era seguido por cercos, rendições forçadas ou destruição completa das unidades cercadas. Enquanto o oeste do país desmoronava, o governo polonês ainda esperava que França e Reino Unido cumprissem suas promessas. No dia 3 de setembro, ambos declararam guerra à Alemanha. Mas essa decisão teve pouco efeito imediato. Nenhuma ofensiva significativa foi lançada no fronte ocidental. A Polônia continuou lutando sozinha, enquanto a chamada Guerra de Mentira se instalava no oeste da Europa. O golpe final veio em 17 de setembro de 1939. Conforme os protocolos secretos do Pacto Germano-Soviético, tropas da União Soviética cruzaram a fronteira oriental da Polônia. Oficialmente, alegavam proteger populações locais. Na prática, selavam o destino do país. Atacada por dois lados, sem aliados efetivos e com suas forças fragmentadas, a Polônia deixou de existir como Estado funcional. O governo fugiu para o exílio. Varsóvia capitulou após semanas de resistência. Em poucas semanas, um país inteiro havia sido derrotado, ocupado e dividido entre duas potências totalitárias. A Blitzkrieg havia funcionado exatamente como planejado. Mas a invasão da Polônia não terminou com a vitória militar. Ela marcou o início de uma ocupação brutal. Prisões em massa, execuções de oficiais, intelectuais e líderes civis começaram quase imediatamente. A guerra contra a Polônia nunca foi apenas militar. Desde o primeiro dia, foi uma guerra de destruição nacional. No próximo e último bloco, veremos as consequências dessa invasão, a ocupação, os crimes cometidos e por que a Polônia se tornaria um dos maiores símbolos do sofrimento europeu durante a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, não foi apenas o início cronológico da Segunda Guerra Mundial. Ela foi o momento em que todas as ilusões remanescentes sobre contenção, negociação e limites finalmente ruíram. Ali ficou claro que a Europa havia entrado em um conflito onde tratados não protegiam fronteiras, promessas não salvavam aliados e a força bruta substituía qualquer tentativa de equilíbrio diplomático. A Polônia não caiu porque foi fraca. Caiu porque foi abandonada. Abandonada por um sistema internacional que acreditou, por tempo demais, que concessões poderiam satisfazer um regime que não buscava acordos, mas submissão total. Quando a guerra chegou, chegou sem espaço para manobras políticas, sem tempo para respostas coordenadas e sem misericórdia para quem estivesse no caminho. A derrota polonesa revelou, de forma brutal, a falência do apaziguamento. Mostrou que adiar o confronto não o torna menos violento, apenas mais destrutivo quando finalmente acontece. França e Reino Unido declararam guerra, mas suas decisões tardias não impediram o desmembramento do país nem aliviaram o sofrimento imediato de sua população. A guerra começou, mas a ajuda não chegou. Para a Polônia, a invasão marcou o início de uma tragédia prolongada. O país não apenas perdeu sua soberania, mas se tornou o epicentro de algumas das piores atrocidades da guerra. A ocupação alemã e soviética destruiu instituições, perseguiu elites intelectuais, desmantelou a cultura nacional e submeteu milhões a um regime de terror sistemático. A violência não foi um efeito colateral da guerra. Foi parte do plano desde o início. A invasão também expôs uma transformação fundamental na forma de se fazer guerra. A Blitzkrieg mostrou que velocidade, coordenação e terror psicológico podiam destruir estados inteiros em semanas. Cidades deixaram de ser retaguarda. Civis deixaram de ser espectadores. A linha entre frente de batalha e vida cotidiana desapareceu quase por completo.
A guerra moderna havia chegado para ficar. Mas talvez a lição mais duradoura da invasão da Polônia esteja fora dos mapas e das estratégias militares. Ela reside na constatação de que sistemas internacionais só funcionam enquanto há disposição real de defendê-los. Quando essa disposição desaparece, quando o medo do conflito supera o compromisso com princípios, o resultado não é paz, mas catástrofe adiada. A Polônia foi o primeiro país a pagar esse preço. Não seria o último. O ataque de 1939 deixou claro que aquela guerra não teria limites morais claros, nem regras respeitadas. Mostrou que a destruição de um Estado inteiro poderia ocorrer diante dos olhos do mundo, sem resposta imediata eficaz. E mostrou que, uma vez iniciado, o conflito não se limitaria a corrigir fronteiras, mas a remodelar o próprio continente europeu à força. Ao final, a invasão da Polônia permanece como um marco sombrio da história moderna. Um lembrete de que a neutralidade tem prazo de validade, de que a indecisão também mata, e de que, quando a agressão não é contida no início, seu custo cresce exponencialmente, até se tornar impossível de controlar. A Segunda Guerra Mundial começou ali, não apenas com tanques cruzando fronteiras, mas com o fracasso coletivo de impedir que isso acontecesse. E o mundo pagaria por esse erro durante 6 longos anos.